No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram o primeiro ataque nuclear contra o Japão, destruindo a cidade de Hiroshima. A bomba explodiu a mais ou menos 580 metros de altura e matou de forma imediata 80 mil pessoas. Como o Japão não se rendeu, o governo norte-americano decidiu lançar a segunda bomba na cidade de Nagasaki. A segunda bomba era bem mais potente que a primeira, mas por causa das características geológicas da região, os morros acabaram evitando que o estrago fosse ainda muito maior. Assim, a bomba de Nagasaki matou cerca de 40 mil pessoas imediatamente. Ao longo dos anos, muitas pessoas que sobreviveram foram obrigadas a conviver com as consequências da radiação, como queimaduras espalhadas por todo o corpo e doenças. O Japão acabou se rendendo em 14 de agosto de 1945, quando, por rádio, o imperador japonês fez a declaração anunciando a rendição. 41 anos depois, no dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina de Chernobyl explodiu, como consequência de falha humana. Tudo aconteceu durante um teste de segurança. Com a explosão, 2 funcionários morreram na hora e iniciou-se um incêndio no reator que durou dias. A explosão também deixou o reator nuclear exposto e o incêndio acabou jogando uma quantidade alta de radiação no ar. O vento espalhou material radioativo por todo o mundo, com níveis altos de radiação, sendo identificados na Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais mais distantes, como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Esses acontecimentos históricos têm uma coisa em comum: os dois envolviam radiação. Logo após a explosão de Hiroshima e Nagasaki, assim como a explosão do reator 4 de Chernobyl, essas regiões ficaram simplesmente inabitáveis. Porém, hoje em dia, Hiroshima tem um total de 1,17 milhão de habitantes, enquanto Nagasaki tem uma população de aproximadamente 450 mil pessoas. Porém, em Pripyat, a cidade mais próxima da usina de Chernobyl, as coisas foram bem diferentes. Após o acidente, foi decretada uma zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor da explosão, que cobre uma área de aproximadamente 2.600 quilômetros quadrados na Ucrânia. Ainda há restos de contaminação radioativa na atmosfera. Mas por que diabos as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram habitadas novamente e a região de Chernobyl até hoje é considerada perigosa? Existem alguns fatores que fazem com que as regiões no Japão sejam menos inóspitas do que Chernobyl. Por exemplo, a bomba Little Boy, que foi lançada em Hiroshima, tinha 63 quilos de urânio enriquecido. Já a Fat Man, lançada em Nagasaki, tinha cerca de 6,3 quilos de plutônio. Isso pode até ser uma grande quantidade, mas não é nada comparado à quantidade de materiais radioativos no reator 4 de Chernobyl. Para você ter uma ideia, o reator possuía 180 toneladas de combustível nuclear, sendo que 3,6 mil quilos desse combustível eram urânio puro. Agora, você consegue entender por que a situação de Chernobyl é um pouco pior? Digamos que as bombas lançadas no Japão tinham pequenas quantidades de radiação, mas o suficiente para matar milhares de pessoas. Enquanto isso, a usina nuclear de Chernobyl era praticamente um depósito de substâncias radioativas, o que deixou o lugar inabitável. Além disso, existe também uma grande diferença na reação nuclear de Chernobyl e das bombas nucleares. Para começar, na bomba de Hiroshima, a reação aconteceu com 900 gramas de urânio e na bomba de Nagasaki foi preciso apenas 900 gramas de plutônio para gerar a fissão nuclear. Mais uma vez, isso pode parecer muito, mas nada comparado ao que aconteceu em Chernobyl.
Lá, cerca de 7 toneladas de combustível nuclear foram lançadas na atmosfera. E todo esse combustível tinha enormes quantidades de partículas radioativas. Quando tudo isso aconteceu, foram liberados isótopos radioativos, que incluíam xenônio, iodo radioativo e césio, consequentemente, tornando a região extremamente perigosa. Também precisamos destacar que existe uma outra grande diferença entre os dois acontecimentos. Tanto a bomba de Hiroshima quanto a de Nagasaki foram explosões que aconteceram no ar, ou seja, as bombas foram detonadas antes mesmo de atingirem o solo. Isso fez com que os detritos radioativos fossem levados para o alto e então dispersos pela nuvem de cogumelo, em vez de serem jogados direto no solo. Já em Chernobyl, o que aconteceu foi completamente diferente. Quando o reator derreteu ao nível do chão, o solo sofreu ativação de nêutrons, que já estavam ativos no combustível queimado e reagiram com o solo, tornando-o extremamente radioativo. Apesar dessa explicação ser um consenso científico, há outra hipótese proposta por investigadores acadêmicos e estudantes de física. Mesmo que funcionem usando como base os mesmos princípios, a detonação de uma bomba nuclear e a explosão de um reator são processos muito diferentes. De forma mais clara, uma bomba atômica tem como objetivo liberar a maior energia possível de reação de uma fissão nuclear no menor tempo possível, ou seja, criar a maior devastação possível para anular o inimigo. Isso foi feito em 1945 e funcionou, já que o Japão acabou se rendendo. Diante disso, podemos concluir que os isótopos radioativos que se criam em uma explosão atômica têm um período de vida relativamente curto. Quanto ao reator, ele foi planejado para produzir energia em um processo de reação lento, o que resulta na criação de materiais de resíduos nucleares que possuem uma vida mais longa. Resumindo, a radiação de uma bomba nuclear, apesar de ser alta, tem uma vida curta, enquanto a radiação de um reator, apesar de ser baixa, tem uma vida mais longa. Para você ter uma ideia, enquanto Nagasaki e Hiroshima são habitáveis, a região de Chernobyl precisará de cerca de 20 mil anos para que volte a ser habitável. Mas isso não quer dizer que não há vida por lá. Nos últimos anos, alguns relatos estranhos vindos da zona de exclusão de Chernobyl indicaram que animais selvagens voltaram a viver no local e, na maioria das vezes, parecem saudáveis. Alces, veados, castores, javalis, lontras, texugos, cavalos, alces, patos, cisnes, cegonhas e tantos outros animais estão sendo caçados por ursos, linces e matilhas de lobos, todos os quais parecem fisicamente normais. As plantas, enquanto isso, se mostram ainda mais adaptadas. Todas, exceto as que eram mais vulneráveis e expostas, sobreviveram ao ocorrido, tanto que 3 anos foram suficientes para a recuperação das plantas que viviam nas áreas mais radioativas da zona de exclusão. Muito disso se deve à capacidade adaptativa, já que pelo fato das plantas não conseguirem se mover, a vegetação precisa se adaptar ao ambiente e, portanto, às condições dele. É a tal da seleção natural. Ou você se adapta, ou você morre. Embora nem todos os cientistas concordem que Chernobyl é a prova de que a natureza pode se curar, os cientistas concordam que estudar o ecossistema único e como certas espécies parecem estar prosperando pode produzir dados que acabarão ajudando nossa compreensão dos efeitos da radiação a longo prazo. Por exemplo, sementes de trigo retiradas do local logo após o acidente produziram mutações que continuam até hoje. Mas a soja cultivada
perto do reator em 2009 parece ter se adaptado à radiação mais alta. Ao mesmo tempo, as aves migratórias, como as andorinhas das chaminés, também conhecidas no Brasil como andorinha de bando ou andorinha de pescoço vermelho, parecem lutar mais com a radiação na zona do que as espécies que vivem lá. Diante desses fatos, os especialistas estão estudando a flora e a fauna da zona de exclusão para saber a resposta a uma pergunta simples: os seres humanos são como as andorinhas ou como os grãos de soja? Por fim, mesmo que alguns seres vivos vivam na zona de exclusão, é complicado dizer quando a região será habitada novamente. Como eu disse anteriormente, alguns especialistas calculam que vai levar 20 mil anos para a zona próxima da antiga usina seja habitável novamente. Mas outros especialistas são mais otimistas e falam em 180 anos. De todo jeito, nós não estaremos por aqui quando isso acontecer. Mas hoje eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.